Então, esse é o projeto da fonte já montado completamente aqui. E o começo dele seria aqui. Aqui, onde você tem a ponte de diodos e o nosso capacitor enorme, Final Boys aqui. É, aqui, como eu só vou explicar sobre o transformador, ele vai diminuir a tensão de entrada que você vai ter da tomada, que vai ser tipo uns 127 volts, que na realidade chega a 180. Isso é coisa pra caramba. Isso ia queimar seu circuito todo dessas pecinhas fininhas aqui e do seu celular se você botasse de verdade. Então, a gente usa o transformador para reduzir. E se você fizer igual o meu, por exemplo, o transformador você vai conectar exatamente assim. Onde tem tracinho com nada, você conecta o transformador num canto. E no outro fio você vai conectar do outro lado, onde tem o tracinho com nada também. Enfim, pode falar da fonte aí. Da ponte? E aqui, próximo ao capacitor, a gente tem a ponte retificadora de 4 diodos, que a função principal da ponte é justamente transformar a corrente alternada que chega da tomada para a corrente contínua, que é de fato a corrente que o sistema vai utilizar para carregar o celular. Então, o diodo, a função básica dele é justamente passar a corrente unidirecionalmente, então ele passa a corrente só por uma direção e na outra ele barra a corrente. E esse arranjo de 4 diodos que forma a ponte retificadora é justamente o que faz essa questão de transformar a corrente alternada em corrente contínua através digamos assim, que tem a senoide, né, que representa a corrente alternada que chega da tomada, o que faz é basicamente pegar a parte negativa da senoide e passar para positiva. Então fica uma senoide absoluta, digamos assim, uma senoide somente positiva. Isso. Pode falar aí. Aí, depois de passar por esse tratamento, né, da voltagem, ele vai para o capacitor, que é esse componente maior que está no meio da ponte. Esse capacitor, ele vai basicamente pegar essa tensão e guardar. Ele é um repositório, ele é tipo um armazém de voltagem. Ele guarda essa voltagem e quando a função, né, senoide, ela começa a decair, né, a voltagem que tá chegando do transformador começa a decair, esse componente, né, o capacitor, que é o responsável por liberar a tensão necessária para o resto do circuito. Isso é importante porque sem isso, os picos e a diferença, né, da voltagem entre o máximo e o mínimo, que seria zero, Que a gente chama de ripple. que é o ripple, seria muito grande. E aí isso pode queimar componentes por causa dessa diferença aí em curtos períodos de tempo, né? Então o que ele faz? Ele diminui essa diferença, ele diminui o ripple, e no nosso caso a gente fez ele chegar a menos de 10%, porque assim vai ter uma constância e não vai queimar nenhum componente no circuito. Aí agora a parte da regulagem, a gente vai ter 3 componentes principais, né, que vai ser o zener, o potenciômetro e o transistor. O zener, ele serve basicamente para pegar a tensão, né, que vem do capacitor, mesmo depois dela já estar retificada com a ponte e o capacitor ter diminuído essa variação, né, que é o ripple, ainda fica uma pequena variação que pode ter alguma influência no circuito. E aí a função do zener é pegar essa variação e ele vai ter uma tensão que chama tensão zener, que é a tensão máxima que ele vai aguentar. Quando passar dessa tensão, ele vai deixar fluir muita corrente e ele vai estabilizar essa tensão. No nosso caso é um zener de 13 volts. Então ele vai fixar a tensão do resto do circuito em 13 volts. E é por isso que a gente liga o potenciômetro e o transistor em paralelo com o zener, porque aí eles vão pegar essa tensão de 13 volts, porque o nosso objetivo é atingir a fonte com uma amplitude de 3 volts a 12 volts. Só que o transistor, ele consome uma pequena, acho que são 0,7 volts. Então, com esses consumos, né, do transistor e dos resistores,
vai ficar ali aproximadamente 12 volts. Aí a gente coloca 13 para ter essa margem, né? E aí o potenciômetro ele serve basicamente para regular a tensão, né, a partir da resistência. Ele tem uma chave seletora onde você pode selecionar quanto de resistência você quer e baseado nessa resistência ele vai mudar a voltagem no resistor de 120 que é a saída do circuito. E aí o transistor ele serve para regular a quantidade de corrente que chega na saída, né? Porque vai vir a corrente bruta, né, que é a corrente que vem do capacitor do positivo, ela vai entrar no polo coletor do transistor. E aí vai vir a tensão na base, né, no polo base do transistor. E como o nosso transistor está configurado, tá configurado como seguidor emissor, então ele vai basicamente seguir a tensão que vem da base. Então a tensão que vem do potenciômetro, que é os mesmos 13 volts do Zener, ele vai pegar e refletir essa tensão no resistor de 120, que é a saída do circuito. E aí ele vai pegar a corrente que vem do positivo pelo coletor e vai dar pro emissor, né? Então, resumindo, vai sair uma corrente de aproximadamente 100 mA no emissor e os 12 volts que a gente queria, né? E aí se a gente diminui aqui a regulagem, né, a chave seletora do potenciômetro, a gente vai abaixando a tensão até chegar em 3 volts. Beleza. É isso. Aí eu só queria falar de alguns dos componentes que talvez a gente não tenha mencionado. Esse LED aqui é bem importante ter para você saber que seu circuito está funcionando. E junto com ele a gente acompanha o resistor, porque os LEDs são coisas bem fraquinhas, então a gente precisa de um resistor para ele não queimar. E os outros resistores que aqui estão espalhados, todos eles, a princípio, são para dissipar calor, esses maiores principalmente. Isso aqui são resistores de 5 watts, tá? Isso aqui serve especialmente para aguentar mais calor, senão eles queimariam. Isso aqui é para dissipar calor do transistor. Esse aqui e esses dois aqui são os que regulam a tensão máxima e a tensão mínima, que são os 3 e 12 volts que a gente quer. E esse aqui é o resistor de carga final, que isso aqui é meio que para simbolizar onde estaria um celular, para simbolizar onde estaria algo de verdade. E ele aguenta bastante calor para não queimar nem nada. É isso.